Glória a Deus. Êxodo capítulo 14 é a palavra que Deus nos revela nessa tarde, a tarde da bênção. Deus abençoe a irmã Terezinha, servente de Deus que está aqui se ajustando com certeza, né, meu irmão? Porque tinha muita coisa que quem fazia era seu esposo, o saudoso irmão Senival. Nós também sentimos falta dele. Mas uma coisa é certa, minha irmã, o irmão Senival cumpriu a missão dele. E estamos nós aqui remando. Eu tive uma visão em sonho, já vou ler aqui a palavra, isso é testemunho. O pai do pastor Cláudio, que é meu pai na fé, ele chamava-se Herculano, o irmão Herculano. E nós tínhamos uma comunhão. Muitas das vezes eu almocei com ele. Eu provado, muito jovem ali, jovenzinho, Deus me chamou e me provou muito no início do meu ministério. Foi muita prova. E o Senhor, Ele me acolheu. E Ele sempre fazia aquele almoço e nós almoçávamos junto. Ele, a esposa, a saudosa irmã Mourinha, abençoada por Deus. E nós tínhamos essa comunhão. E eu sempre fiz a missão fora, na época, no Ministério da Renovo Pentecostal. E aconteceu que eu estava na Bahia, fazendo uma obra de Deus, uma missão. Eu recebi um telefonema do meu pastor, dizendo que o pai dele partiu, que Deus recolheu o pai dele. Eu fiquei ali triste, né? Como senti falta daquele irmão. E depois de uma semana, eu tive uma visão com ele. E eu fiquei até assim, porque muitas vezes temos um receio de sonhar com quem já morreu, né? A gente fica com aquela situação. Mas esse sonho foi um recado de Deus para mim. O irmão Herculano estava com um saco nas costas, simbolizando um fardo mesmo. E ele subia uma parede lisa, mas muito lisa. Subia com muita tranquilidade. E ele passava para o outro lado. E não falava nada para mim. O que ele transmitia para mim era um sorriso gostoso. E eu ficava vendo, eu acordei com aquilo. E ele já tinha partido. Deus não me revelou nada, não mostrou nada. Mas um dia eu orando, o Senhor falou comigo. Eu tive novamente aquela visão e ele disse: o meu servo já cumpriu o chamado dele. Aleluia, Jesus. Ele já passou para o outro lado. Glória a Deus. Então, significa que para passar para o outro lado existe uma grande muralha. E ela é lisa. E, inclusive, levando o fardinho dele. Feliz. E ali eu caí em lágrimas e falei: Senhor, me dá graça, me dá força. Todos que estão aqui nessa tarde, lembra desta palavra. A irmã está aí, ó, o esposo Deus levou. E só Deus é quem sabe o quanto ela sente falta. Dia de hoje, terça-feira, que hoje em dia, terça-feira, é minha na feira ali embaixo. Que muitas das vezes nós encontramos aquele servo de Deus ali. Inclusive eu acho que ele pegava a feira não só para a casa dele, mas tinha as filhas, ele era aquele paizão, né, irmã Terezinha? Então, faz falta, não tenho dúvida disso, mas temos que ser maduros, somos servos do Senhor, né? Hoje mesmo meu irmão colocou um vídeo no grupo da família, meu pai indo para a igreja, né? Meu pai está na glória, Deus recolheu meu pai. Aí está ali meu pai, né? Caminhando devagarinho, procurando sentar, minha irmã filmando ele de gravata, indo cultuar o Senhor. Que bom que ficou esse meio hoje em dia, para a gente ter uma boa recordação. Mas temos que ser maduros. Temos que chorar perda com nossos familiares, sim. Porque isso até mesmo, o próprio Jacó disse: ninguém me conforte, ninguém queira me confortar, eu quero chorar a perda do meu filho José. Você lembra disso, né? E quando José foi abraçado por Jacó, Jacó disse: agora eu posso morrer. Aleluia. Porque aquele que eu pensava que estava morto, eu estou tocando, eu estou vendo, eu estou enxergando. Que obra, né, meus irmãos? Vamos ler essa palavra, Êxodo 14. Deus nos trouxe aqui hoje para falar conosco através desta palavra.
Êxodo 14, engrandecido é o nome do nosso Deus. O versículo 15 em diante, diz aqui a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para antes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-os e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. Só até aqui. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu sei que muitos aqui já ouviram essa palavra, né? Eu lembro dele criança, na casa da minha avó, Rosinha, lá tinha um quadro que eu nunca me cansava de olhar para ele. Era um quadro com, né, um mar aberto e aqueles animais passando. Eu acho que aqui os irmãos devem ter alguma recordação de alguma casa da sua família, ou alguém que tinha esse quadro. E eu ficava ali olhando. E às vezes a minha avó dizia: olha, isso aí foi Deus, olha, isso aqui é uma história da Bíblia e tal. Do jeitinho dela, ela tentava explicar, e eu ficava olhando para aquele quadro. E todas as vezes que eu leio essa passagem, que o mar virou coluna, eu lembro daquele quadro. E creio que ali já era uma obra que Deus tinha na minha vida, para que depois um dia eu viesse falar sobre isso. Porque aqui é um documentário. Moisés escreveu detalhadamente, copiosamente, aqui o livro do Êxodo. Ele participou disso, ele viu, ele conviveu, ele ouviu Deus dar ordem para ele, dizendo: toca nas águas, Moisés. Moisés foi motivado por Deus em dizer para aquela multidão que não acreditava mais que algo poderia acontecer a seu favor. Pelo contrário, ele dizia para Moisés: e agora? O que vai acontecer conosco? Vamos morrer aqui. Do que adiantou trazer nós para cá? Porque muitas das vezes, irmãos, se nós não tivermos comunhão com Deus, ficaremos desconfiados de Deus, e muitas das vezes nós podemos murmurar contra o plano de Deus. Mas Deus, Ele garante para você de nunca te deixar só. Deus nunca vai deixar você na mão do teu inimigo, jamais. Porque Ele sabe que assim Ele fazendo, o nosso inimigo nos engole vivo, como dizia o salmista. Jamais Deus fará isso. Deus, Ele prometeu que se você passar pelo fogo, Ele passa com você, Ele passa comigo. Passar pelas águas, passa conosco. O Senhor disse, pelo Salmo 23, aquele cântico que Davi ali cantava: ainda que eu passar
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Hoje você está aqui, entenda, você é a ovelha do Senhor. Deus quer o melhor para mim e para você. É Deus que te guia pelas águas tranquilas. É o Senhor que te guia pelos pastos verdejantes. O Senhor quer o melhor para nós. O inimigo não, quer matar, quer roubar, quer destruir. O inimigo, ele quer ver você cabisbaixa, triste, angustiada. O inimigo quer que você vive desconfiada e também murmurando. Principalmente quando você vê só o inimigo, porque aquele povo não via saída. Diante dele estava o mar, e atrás dele estavam os inimigos, com muita ira, que era Faraó com os egípcios. Porque Faraó disse: acabaram com nós, tirou o meu primogênito. O Egito estava em luto, então naquela hora eles queriam vingança. E aqui o próprio Deus disse a Moisés: eu serei glorificado em Faraó. Muitas das vezes tem coisa na sua vida que acontece, às vezes o diabo vem de um lado, vem do outro, se levanta, você acha até estranho, fala: poxa, mas Senhor, tem de misericórdia. Mas uma coisa você tem que gravar hoje, nesse culto, nessa tarde da bênção: o diabo se levanta de um lado do outro, mas Deus é mistério na tua vida, porque Ele há de fazer que na sua vida o nome dele venha a ser glorificado. Quem quer nessa mensagem? Você acredita nisso? O Espírito de Deus está colocando isso dentro da minha boca aqui para trazer para você essa mensagem hoje, aqui à tarde, que o que está acontecendo está no controle de Deus. O diabo não vai prevalecer. Deus até permitiu que Faraó se aproximasse do povo. Não só isso, eles entrou, glória a Deus, dentro daquele mar. Glória a Jesus. Deus permitiu que eles ali entrassem. Mas Deus aqui, irmão, chegou o momento de Deus começar a trabalhar a favor do povo dele. Porque você vai conver que alguém que está andando, ele vai andar muito menos do que alguém que está em cima de um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra, ele corre numa base de 40, 50 km por hora, se não correr mais. E aquele povo estava caminhando. Chegou ali, num certo momento, que durante a noite tinha uma coluna de fogo, como que uma lâmpada fluorescente, que fazia o povo ser guiado e o povo andando. Tanto iluminava, como também o aquecia. Durante o dia, sempre o Senhor teve esse cuidado com o seu povo. Só que para eles, os egípcios, era escuridão. Diz que ficava mais escuro ainda para eles. E quando eles, mesmo assim, como eles eram soldados de guerra, preparados para a guerra e para a dificuldade, quando eles iam para se aproximar, diz que o anjo do Senhor arrancava dos seus carros a roda daqueles que estavam na frente. Aí havia sobre eles um embaraço. E quem fazia aquele embaraço não era o diabo, era Deus. Você está entendendo o mistério? Entenda que tem coisa na sua vida que pode ser o próprio Deus que permitiu, que está permitindo acontecer, mas em meio a isso aí, o nome de Deus será glorificado. E aí ficou aquela labuta, aquela luta, aquela coisa, Deus atrasando o lado do inimigo e adiantando o lado do povo dele. Eu já vi várias mensagens, principalmente atrás de caminhoneiros, né, do caminhão, ou então em alguns carros mesmo popular, pessoas que usam a frase: olha, adianta seu lado, mas não atrasa o meu. Porque muitas vezes, irmão, essa expressão, ela se cumpre em nós, tá? Tem pessoas que são usadas literalmente por Satanás para te tirar a paz.
Vai te tirar alegria, trazer para você uma conversa que tira você da comunhão com Deus. Você sai da paz. E você tem que estar com os lombos cingidos. Aleluia. Você precisa ser pessoas com o pé no chão. Tem momento que você precisa ter frieza para você dar um não. Porque às vezes, imagina que se você fosse dar uma moeda para todas as pessoas que te pedem hoje uma moeda, você não comia. Imagina se você fosse abordado por aqueles que querem alguma coisa de comer e você estendesse a mão e falou, não vou dar de comer. Aí você não ia comer também. Nós podemos fazer, só onde a mão nos alcança. Aleluia. Passou disso, tem que usar uma escada, tem que pedir ajuda para alguém. É assim ou não é assim? Só que se a gente não alcança, espiritualmente falando, tem coisas que temos que pedir a intervenção de Deus. É como que alguém está no hospital. Você não pode ir lá, mas o Deus que você serve tem poder de dar ordem ao anjo para ir lá. E você tem sim essa ousadia de você orar assim, de você falar para alguém, eu vou orar, irmã, eu vou orar, irmão, eu vou apresentar essa causa sua em oração. Deus, ele recebe esse propósito, Deus, ele respeita esse nós. O próprio salmista, no Salmo 91, ali ele transmitia para nós algo de fé. Deus enviará anjo a teu respeito. Aleluia. Olha, Deus enviará anjo a teu respeito para te guardar em todo o teu caminho, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então você que entrou aqui hoje, esta palavra é para nós. Essa palavra não é para quem não veio. Não, os que não veio não estão nem ouvindo, não estão nem sabendo o que está acontecendo. Deus está falando com a tua alma aqui hoje, e dizendo o quê? Tem um mar, mas ele vai se abrir. Você está vendo o inimigo irado, rugindo os dentes, eu vou matar, vou destruir. Calma, o inimigo se levanta, mas é para cair. Às vezes você vai para um lado, olha para o outro, você não vê uma saída. Mas Deus está falando hoje de uma grande porta que está se abrindo. E lá no livro de Apocalipse, o Senhor disse no capítulo 3 de Apocalipse: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ainda que os demônios com muita ira têm tentado, mas não pode. Por que não pode? Porque quem está com você e comigo, Ele é maior. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos. O povo passou para o outro lado. Chegando do outro lado, Deus deu a ordem a Moisés: toca nas águas, Moisés. Pela segunda vez, Moisés tocou nas águas. Aquelas águas se fecharam. Mas antes disso teve um mistério. Faraó, ele percebeu que algo estava acontecendo que era favorável ao povo de Israel, e que algo era desfavorável. Quando ele viu aqueles carros se embaraçando, quando ele viu aquela situação desfavorável, o faraó disse: recuamos, o Deus de Israel peleja por eles. Oh, Rabachoi de Cavaná. Deus mostrou para o inimigo que ele é Deus e que ele cuida dos céus. Voltemos, recuamos, mas aí já não tinha mais. As águas se fechou. E aqui está escrito que morreu o faraó com seus 600 cavaleiros de guerra. Aleluia. E aquelas irmãzinhas de idade, criança pequena, animais, passaram para o outro lado. Quem está vendo a lógica de Deus? O faraó era poderoso. O faraó tinha todo o império ao seu favor. Homens de guerra. Mas tem pessoas, irmãos, que te confrontam. Tem pessoas que nos confrontam. Tem seres humanos que muitas vezes querem se impor contra essa divindade que é o nosso Deus. Mas uma coisa vai ser daqui hoje, com essa fé aumentada: quem está com você maior. Não abre a sua boca. Alguém se impôs, se levantou, transfere para Deus. Entrega. Mas eu transferi, não sou assim. Ah, eu vou colocar na mão de Deus. Não, não sou assim não. Porque assim o católico também faz.
O ímpio também faz, tá na mão de Deus, né? Fazer o que, né, pastor? Eu coloquei, não é assim. Não é dizer eu coloquei, tem que fazer o propósito. É você falar, vou vir aqui me prostrar, fazer um propósito por isso e por isso e por isso. Eu vou sair, chova, faça sol, isso Deus contempla. Eu vou buscar na terça-feira à tarde, olha, se não eu vou na madrugada, olha Deus é bom, se o santuário estiver aberto, eu vou lá buscar por isso, por isso e por isso. Algo na sua vida há de mudar. Por quê? Deus não está com seus ouvidos tapados para não te ouvir. Deus não está com sua mão encolhida, fechada, para não poder abrir para te atender. Você está compreendendo o mistério de Deus? Deus te convida hoje para um particular. Não, eu vou jejuar. Eu vou jejuar. Eu vou orar. Eu vou me humilhar perante Deus como Ana fez. Mas eu quero a resposta do Senhor. Aí Deus vai te responder. Para de ficar falando teu problema com os outros. Moisés, só estava ele, um grande líder. E Moisés, não tendo com quem falar, se prostrou perante o Senhor. O que o Senhor disse para ele? O que você clama a mim, Moisés? Levanta. Porque tem momento que é para agir. Tem momento que é ação. E às vezes, quem sabe, não tem alguém aqui só esperando a má notícia, só esperando o mal, e cruzou-se os braços. Não! Deus quer hoje que você se desperte. Deus quer você de pé. Está manquejando, está doendo, mas continua. Aí você vai ver o mar se abrir. E na sua vida, o nome de Deus vai aparecer. Muitos verão que você serve o Senhor. Muitos saberão que você não está só nessa peleja. Quem acredita nessa mensagem, diga: eles vêm aqui, Senhor. Fique em pé e vamos fazer oração. E você vai colocar aquele problema agora na mão do Senhor. Aquela jovenzinha ali que também é sonolenta, né? Você está com quem, filha? Com quem você está? Ah, é sua filha, irmã, que benção. Ela é bem novinha, né? Quantos anos? Você está cansadinha, né? Irmã, Deus, a sua filha é muito linda, tá, irmão? Deus tem um plano com a sua filha. Estava pregando aqui o tempo todo, e o Senhor mostrava o anjo tocando a sua filha. Dê lugar, filha. Pode dar lugar para o Senhor, né? Logo, Senhor. Se santifica para Deus. Que as portas irão se abrir sobre a sua vida. O Senhor vai te tomar com línguas, com linguagem do céu na igreja, para profetizar, para cantar cânticos. Mas se santifica, o Senhor. Se santifica. Vai até ter pessoas que vai criticar a tua filha, viu, irmão? Já vai usar pessoas da igreja mesmo. Ah, por que tudo isso? Para que tudo isso? A Bíblia é quem manda. Quem é santo se santifique mais ainda. Quem é sujo, fica à vontade, se lambuze mais ainda. É ou não é? E quem começou com o apóstolo Jesus Cristo em Apocalipse, ele diz: olha, limpa-se. Limpo está, limpe-se mais ainda. Mas está sujo? Se suja, porque aí já está no pecado, já está na mão de Satanás, não vai, né? Não tem muita coisa o que fazer. Agora, quem está firme, incomoda as trevas. Quem está firme na sã doutrina, quem está querendo morar no céu, o demônio fica errado. Quem está no pecado está na aliança, está ligado com Deus. Muitas das vezes falando em línguas estranhas, até mesmo profetizando, porque o dom salva. É tão claro que Apocalipse capítulo 7, o Senhor adverteu dizendo: naquele grande dia, muitos mentirão, mas Senhor, querendo ali plantear a sua, né, sendo advogado de si mesmo. Mas eu profetizei, curei, expulsei demônio. O Senhor diz: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque você já estava coligado. Vocês andavam aliados com a iniquidade. Estou falando de mim mesmo? A Bíblia fala sobre isso. É que você dificilmente vai ouvir essa pregação, essa mensagem, não. Você vai ouvir sempre conforto, ombro. Mas o Senhor corrige, repreende aquele que Ele... Você conhece a palavra. Você conhece. Então seja amada pelo Senhor. Aonde você congrega,
não precisa você sair de lá. Se o pastor for desmantelado, não tiver compromisso com a palavra, mas tenha você compromisso com a palavra, porque eles vão dar conta com Deus, porque a sede igreja da Ásia foi advertida. O pastor não precisa, a irmã não tem problema, pode se vestir assim, se usar assim, isso é uso e costume, mas tem uso e costumes que eles agradam a Deus, porque senão não era advertido pelo apóstolo Paulo, vigiais com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Todo mundo cortar cabelo é bom costume. As irmãs não dão vaidosa com pendentes, com roupas apertadas, coladas, seminuas, indo para a praia, vestir roupas íntimas. A Bíblia diz que isso é um bom costume, porque essa santidade é o Senhor. Você não vai dar uma glória não? Vai dar glória não, Lúcia? Vai glorificar o Senhor não? Não pode não, né? Mas tem que glorificar o Senhor, Lúcia. Porque senão vão pensar que você está, né? Glória a Deus. Então o Espírito de Deus está aqui. Porque veja que pegou a meada pela aqui de Deus ali, o rolo desceu com Deus colocou aquela jovenzinha de 12 anos, coisa linda. Então, irmã, durante a tua vida, fica firme. Tem portas abertas para vocês que estão aqui hoje. Quer saber de uma verdade? Olha o meu dedo aqui, ó. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Sim ou não? Tem muitos anos esse versículo para querer tapar a sua boca. É verdade. Tá? Que está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Porque da mesma medida que vós julga, vocês vão ser julgados. Porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. Olha, tira primeiro a trave que está no teu olho e depois vai e tira a trave e o argueiro que está no olho do teu irmão. Ponto. Aí eu vou explicar sobre isso. Se eu não estou com trave no meu olho, se eu e a servir de Deus aqui, minha esposa, se nós estamos corretos com Deus, temos sim autoridade de pregar a verdade, mas não julgando. O julgamento fica para Deus, mas precisamos advertir. Não é assim, irmã. Isso não é julgar não, tá? Irmã, né, se corrija. Dessa maneira não é do Senhor. Varoa, peraí, não é, esse não é o caminho. Sim ou não? Sim. O julgamento foi que alguém falou para aquele servo de Deus ali: se você fazer assim, você vai para o inferno. Aí é julgar. Né, varão? Aí é julgar. Se você não fazer assim, você vai para o inferno. Porque essa palavra, ela é condenatória. A chave do inferno e da morte está na mão de Jesus. Ele pagou preço por isso. Foi preço de sangue. Se alguém dirigisse para você, deu uma gargalhada. Falei: eu estou na mão daquele que tudo pode. Não depende de você nem de ninguém para ser salvo. Eu dependo do meu mestre. Ele pagou por mim para bocado. Agora você está aqui para ouvir a palavra de Deus. É a palavra da verdade. Quem quer ouvir a verdade de Deus, vem aqui, Senhor. Pois saiba que Deus sempre vai falar com você. Vai tomar um mendigo na rua, vai tomar a enfermeira, vai tomar o médico. Alguém vai querer falar com você, vai puxar assunto com você. Mas não é porque na verdade não tem nada a tirar de você, mas vai sentir algo de bom em você. Aleluia! Vai querer ouvir, falar com você. Vai ver um brilho em você. Vai dar um bom dia gostoso para você, porque receber algo de você também. Aleluia! Quem crê nisso? Eu quero fazer a minha prova com Deus. Eu vou orar por uma causa. Você vai orar pela sua causa. Essa oração ela é profética. Você vai pedir um pedido agora a Deus. Você vai pedir para Deus enviar anjo lá. Você vai pedir para que Deus adentre lá naquela casa, naquele cômodo. Você vai pedir para que Deus visite aqueles papéis, quem crê nesse mistério. Você vai pedir para que Deus mude a mente, o pensamento de alguém. Você vai pedir para que Deus expulse os demônios que estão na vida de alguém, uma obra maligna contrária. E Deus está revelando que Ele vai fazer um reboliço ao nosso favor. Levanta a tua mão. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Êxodo capítulo 14. Senhor Deus, nós apresentamos esse culto à tarde da bênção, todas as terças-feiras à tarde, às 15 horas. Nós apresentamos aqui essas irmãs visitantes,
Nós apresentamos essas tuas servas, aquela jovenzinha de 12 anos, que está aqui nesse culto, Senhor, sendo uma das mais novas entre nós, mas está aqui para buscar um Deus vivo e poderoso, o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, o Deus de Esther. Nós apresentamos, ó Pai, aqui a minha esposa que dirige esse culto, as irmãs que sempre aqui estão. Nós apresentamos o diácono Zé Luiz, o presbítero Erivaldo, o presbítero Ricardo, Senhor, a irmã Lúcia, o Marquinhos, o Bebezão, essas irmãs de outras igrejas, Senhor, que vieram aqui hoje buscar o Senhor. Ó Deus, age por nós, peleja por nós, joga por terra os demônios, as forças malignas. Visite a minha casa, aqueles cômodos da minha casa, Senhor, meu filho Emanuel, a minha filha Cássia, a minha filha Késia, Senhor, visita-me os cômodos, visita ali, meu Pai, os quartos ali em cima, ó Deus, guarda, livra nós de todo mal, de toda força contrária, Senhor. Visita a minha mãe, a minha família, meus irmãos, converte agora. Orianda lá, suricanta lá, brachore, camarada. Ataraçobe, calastéria, subfácia. Faz uma obra, Senhor. Faz uma mudança. Repreenda todo o mal, toda a força contrária. E nos dá vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, batendo palma com alegria, dando glória para o Senhor. Bate palma e glorifica a Deus. Bate palma e glorifica o Senhor. Canta lá nas terras, glória a Deus.